Boa tarde a todos. Então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Alessandra da Cunha Tavares. Eu sou aluna da licenciatura em Matemática da Uninter, do Polo de Erval do Oeste. Eu estou fazendo estágio no modelo de extensão devido à pandemia. Em algumas escolas não permitiu o estágio presencial, então escolhi um modelo de extensão. Eu estou na fase do estágio referente ao ensino fundamental, no qual o tema que eu escolhi para o meu estágio é História e Evolução dos Números Matemáticos, Estruturação das Matérias nas Diretrizes Nacionais, LDB e BNCC, com ênfase na estruturação de um plano de aula na disciplina de Matemática. O cronograma, no dia 20, então, eu fiz a abertura, com a base do ensino das disciplinas de Matemática, onde a gente explorou a LDB e a BNCC, que é a base para a gente poder fazer ali o nosso plano de aula. No dia 21, no último tema, então, conhecendo a história da matemática, dando ênfase aos números, aos modelos dos números, Então, a história dos números aí, até a gente chegar nos números arábicos, que é o que a gente tem hoje, que é o que a gente utiliza. E hoje, então, eu finalizo com o tema Um Planejamento de Aula com Operações Matemáticas no Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, utilizando objetos do cotidiano escolar, explorando a curiosidade, a facilidade e aplicando as regras de cálculos matemáticos. Mas antes disso, antes de explorar ali algumas regras, alguns cálculos matemáticos, eu escolhi o tema Geometria. E pesquisando ali para fazer o meu plano de aula, eu me deparei com o primeiro ano do ensino fundamental. O que tem de especial no primeiro ano do ensino fundamental? Essas tecnologias. Então, assim, o que tem de especial no primeiro ano do ensino fundamental? Como professora, eu tenho pouca experiência. E a pouca experiência que eu tenho foi no ensino médio, Então, trabalhando já com adolescentes, onde eles já vêm com um grande conhecimento do ensino fundamental. Então, pensando no ensino fundamental, ele é a etapa mais longa, da educação básica que nós temos hoje, Então, ele tem 9 anos de duração. Ele inicia ali com crianças de 6 a 14 anos. E é dividida, em duas fases. Ensino fundamental, anos iniciais, ou conhecido como ensino fundamental 1, e o ensino fundamental anos finais, também conhecido como ensino fundamental 2. O primeiro ano, veja bem, 6 aninhos, 6, 7 aninhos, Então, eles estão saindo ali de uma pré-escola, de uma creche, Então, saindo ali eles aprendem bastante numa creche, eles aprendem muito, na pré-escola. E eles estão vindo num mundo bastante lúdico, um mundo assim com ritmo que são mais brincadeiras, menos conteúdo, diferente do ensino médio, Ou diferente do ensino fundamental ali, anos finais, que eles já têm uma carga horária assim que as disciplinas estão separadas por matérias, que eles já têm o compromisso das provas, de entrega de trabalho, de fazer tema de aula em casa, fazer trabalho em equipe. Então, assim, o primeiro ano do ensino fundamental. Aí, como eu escolhi agora o tema Geometria, eu queria tentar compreender um pouco essa fase do ensino fundamental. Confesso que eu não trabalharia, não por incompetência ou, por algum outro motivo, mas talvez por medo,
porque é uma fase assim que tem que ter traquejo. Eu vejo assim que tem que ter jeito, né? Imagine, né? Eles querem brincar, eles querem, enfim, falar, conversar, né? A gente fica com o coração ali dividido de ser professor e entre escutar tudo o que eles querem. Então, assim, ainda não seria um ano que eu trabalharia. Mas eu pesquisei ali que no primeiro ano é uma etapa que ela possibilita a compreensão da cultura escrita e da matemática. Então, o aluno ele começa a desenvolver múltiplas formas de comunicação. Facilita a expressão, a criação, a compreensão do ambiente natural social e estuda através de formulação de hipótese e do desenvolvimento de diferentes formas de comunicação, ainda com o auxílio da ludicidade de expressão e de criação. Então, assim, eles já vêm ali da pré-escola, a maioria, sabendo contar, de 1 a 10, de 1 a 20, a maioria já conhecem os números, né? E como ele fala que temos que trabalhar ainda com bastante, né, com o auxílio da ludicidade, com a expressão, com a criação, então eu pensei num plano de aula que fosse da compreensão deles, né? Porque para nós olhar uma forma geométrica é fácil, fazer o número 1 é fácil, fazer uma continha de 1 mais 1, 2 mais 2, né? É fácil, eles estão no início, então assim, tem que ir com cuidado. Então eu pensei no meu plano de aula, né? Então ali eu colocaria o nome da escola que eu estivesse trabalhando, né? O nome do professor, no caso eu, Alessandra Cunha Tavares, a etapa, o primeiro ano do ensino fundamental. A data de atividade ali está dia 20, mas seria dia 22 de 10 de 2020. O componente curricular é a matemática, a temática a geometria, objeto do conhecimento. Esse objeto do conhecimento eu peguei diretamente na BNCC, então figuras geométricas planas, reconhecimento do formato das faces das figuras geométricas e figuras geométricas espaciais, reconhecimento e relação com objetos familiares no mundo físico espacial. As habilidades eu também peguei na BNCC, não coloquei nada meu aqui, peguei tudo na BNCC, plano bem simples, magrinho, mas o básico. Então, ali, relacionar as figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas, blocos retangulares, a objetos familiares do mundo físico. Figuras geométricas planas, reconhecimento do formato das faces das figuras geométricas espaciais, identificar e nomear figuras planas. Círculo, quadrado, retângulo e triângulo, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces sólidas geométricas. Recurso, então, que eu vou utilizar: vídeo, caderno, lápis de escrever, lápis de cor, régua, impressão, objetos diversos disponíveis no ambiente. Ai, ai. Então, eu começaria a aula, né, mostrando as figuras, as formas geométricas do mundo plano. Mas o que é geometria? Como é que eu vou colocar para um primeiro ano o que é geometria? Mas eu não deixaria de falar. Então, colocaria ali a sala, né, em posição de estudo. Eu não sei se teria que conhecer a sala, se eles gostam de trabalhar em grupo, agrupá-los em duplas, em trios. Eu iria reconhecer o solo, o terreno, né, ver como é que se comporta a turma. Então, eu iria falar para eles que geometria é uma palavra que ela vem assim de uma origem, que geo significa terra e que metria significa medir. Então, geometria, ela estuda todas as formas e as medidas que a gente tem nos objetos. Tudo tem uma forma diferente. Olhem as carteiras. Existem carteiras quadradas, existem mesas que são redondas, existem mesas triangulares, existem mesas retangulares. Mas como assim, né? Esses nomes, essas figuras geométricas, vocês reconhecem?
Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que são figuras geométricas. Existem muitas figuras geométricas. Elas podem ser círculos, quadrados, retângulos, triângulos, mas cada uma tem a sua forma. Quer ver? A prof vai mostrar. Deixa eu pegar aqui. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender o que são algumas figuras geométricas. Olha só. Que legal. Que figura é essa? Ela é o quê? Eu pediria para os alunos, né? Redonda, então ela é redonda, ela é circular, ela forma círculos. Então, como ela forma círculos, ela é um círculo. Então, o nome dessa forma geométrica é círculo. Ela não tem nenhum ladinho, ó. Toda circular. E esse formato aqui, olha só, ele tem vários cantos. Vamos contar quantos cantinhos ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4. 4 cantos. O nome dessa figura geométrica aqui é quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais, do mesmo tamanho. Então, o quadrado ele tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Tem um outro parecido com o quadrado, professora? Tem, mas ele não é quadrado. Por quê? Olha só, ele é o retângulo. Olha como ela é diferente do quadrado. Por quê, professora? Ele não tem 4 lados? Não sei, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 lados. E por que o nome dele é retângulo? Deixa eu ver o que deu com a minha câmera aqui. Então, por que o nome dele é retângulo? Porque ele tem 4 lados, mas 2 são iguais e 2 são de tamanhos diferentes. Então, este tamanho é igual a esse e esse é igual a esse. Porém, como ele tem 2 lados de tamanhos diferentes, o nome dele é retângulo. Ok. E essa figura aqui? Alguém sabe o nome dessa figura? O nome dessa figura é triângulo. Tri vem da palavra 3. Por que, professora? Porque ele tem 3 lados, 3 pontas. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. E ele forma ângulos aqui que a gente vai aprender mais lá na frente. Então, o nome dele é triângulo. 1, 2, 3. Existem vários tipos de triângulo? Existem triângulos com um lado maior, um lado menor, e cada um tem o seu nome. Esse aqui tem todos os lados iguais. Então, essa figurinha aqui é o triângulo. Professora, e essa forma geométrica aqui, ó, ela é um triângulo? Não, o nome dessa forma é losango. Losango, mas parece um triângulo, mas não é. Ela tem 4 pontas, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu dividisse ela no meio, ela formaria um triângulo. Mas nesse formato aqui, ela é um losango. Ela tem 4 pontas. Ou 4 lados, né? E esse aqui,
olha que legal. Sabem como é que é o nome dessa figura geométrica aqui? É o pentágono. O pentágono vem de pente, pente vem de penta, penta é 5. Então, ela tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. E o nome dessa figurinha aqui é pentágono. E a gente também tem um... Deixa a prof arrumar aqui. E essa figura, professora, que ela não é um retângulo, porque ela não tem os 4 lados com 2 tamanhos iguais e 2 diferentes. Ela não é um quadrado também, porque o quadrado tem 4 lados iguais. Ela tem um bico aqui. Como é que é o nome dessa figura? Olha só, essa figura é um trapézio. O trapézio, ele também tem 4 lados, mas 3 lados são de tamanhos diferentes. E a gente também tem o paralelograma. Ele tem 4 lados, mas eles não são paralelos, olha, eles são tortinhos. Esse aqui não está reto com esse, nem esse com esse. Eles são paralelos. Então, viu como existem muitas figuras geométricas? Olha só, né? Quantos tipos de figuras geométricas a gente tem, né? Então, eu colocaria isso aqui, né, pendurado, em um local que eles pudessem observar, ou passaria de mão em mão e perguntaria de novo para eles. Por exemplo, o João tá com essa figura na mão. João, você sabe qual que é o nome dessa figura que você tem na mão, que a prof acabou de falar, de explicar? Então, lembra que essa figurinha aqui é o retângulo. O retângulo ele tem 4 lados, 2 são do mesmo tamanho e os outros 2 são de tamanhos diferentes, mas iguais também. A Maria está com um formato de um que, Maria? É um triângulo. Então, eu deixaria eles manusear bastante tempo, a gente conversaria, colocaria de novo o nome para eles das formas, né? E por que eles se chamam formas planas? Por quê? Porque, quando colocados em uma superfície, olha só, eles são planos, eles não formam nenhuma onda. Então, eles são superfícies planas, olha só, bem fininhas, né? Então, essas são as chamadas superfícies planas. Vamos fazer uma atividade com as superfícies planas agora? Então, eu poderia fazer uma atividade bem simples com eles, né? Falando sobre essa primeira etapa da aula. Então, deixa eu pegar aqui um pincel. Aqui. Eu entregaria para cada um, né? Então, como eles já vêm sabendo alguns números, supondo que eles já sabem escrever alguns números, né? Então, eu leria ali para eles, se eles não conseguissem ler, né? Que figura geométrica que é essa daqui que a prof acabou de conversar com vocês? Olhem bem, quantos lados ela tem? Tem 1, 2, 3. Qual é o nome dessa figura? Alguém sabe? Professor, é um triângulo. Isso, é um triângulo. Então, quantos lados ela tem? 3. Então, colocaria 3. Olha a figura abaixo. Olha só, ela é diferente dessa. Que figura é essa? Vocês lembram? A professora vai pegar aqui para mostrar. Olha só, quantos lados ela tem? 1, 2, 3, 4. 4 lados, eles são iguais, do mesmo tamanho? São do mesmo tamanho. Então, quem tem 4 lados iguais do mesmo tamanho?
O quadrado. Então, quantos lados eles têm? 4. Isso. Olha o de baixo ali. Que formato que ele tem? Esse, professor, é um retângulo. Quantos lados o retângulo tem? Então, tem 1, 2, 3, 4. E qual que é a diferença dele para o quadrado? É que os lados dele são 2 iguais e 2 diferentes. Então, quantos lados ele tem também? 4. E essa figura aqui parece um triângulo, mas não é. Lembra que a prof falou? Ela tem um nome bem diferentão, não é? É o losango. Quantos lados o losango tem? 1, 2, 3, 4. 4. E esse outro formato aqui é o círculo. O círculo, ele é o único formato que ele não tem lados, porque ele é uma circunferência. Então, eu deixaria eles fazer essa atividade, né? Colocar ali no trabalho deles, deixaria eles fazer, né? Com calma. Deixaria eles fazerem com calma. Depois, eu ia propor outra atividade lúdica, que é o que eles gostam, né? Para eles assimilarem bastantes formas geométricas planas, nessa primeira etapa plana, né? Então, o que eu faria também? Previamente, eu entregaria já em folhas, né, impressas, as partes geométricas, né, o triângulo, os círculos, outros triângulos, e aqui eu faria um retângulo, e já entregaria para eles só a impressão para eles recortar, porque eles vêm, né, de uma etapa ali dos anos que são lúdicas, né? Então, eles precisam desse contato, de cortar, de recortar, de pintar, né? Então, eles recortariam as formas que a prof colocou ali. Que formas seriam essas? Seriam... Deixa eu ver o que deu com a minha câmera aqui. Dois triângulos pequenos, um círculo grande, um triângulo grande, um círculo pequeno e um retângulo pequeno. Aí eu pediria para eles formar o que eles achassem que daria para formar com essas figuras geométricas. Então, veja bem, olha só. Eu poderia formar o rosto de um menino. Eu poderia formar um emoji de gatinho. Enfim, eles iriam formar o que eles acham que daria. Aí eu diria para eles assim: vocês sabiam que dá pra gente fazer um gatinho com essas formas geométricas? Deixa eu fechar a cola para mostrar. Então, aqui tá a cola, né? Cada um recortaria as suas figuras geométricas, né? Que a prof já deu previamente impressa nas folhas. Agora não sai a cola. Deixa eu colar aqui. Colaria o triângulo. Como o círculo, o que o círculo parece num animalzinho? Ele parece a cabeça. Então, vamos colar aqui a cabeça. Esses dois triângulozinhos, a prof vai fazer as orelhas. Então, vamos colar aqui a orelha.
aqui vai ser o rabinho. E esse outro círculo menor. Vamos fazer o... Se eu fizer o nariz, vai parecer um porquinho. Vamos fazer a... Esse outro círculo eu vou colocar. Então, olha só, nós quase formamos um gatinho. Então, vamos desenhar os olhos do nosso gatinho geométrico. Então, a prof vai desenhar aqui os olhinhos, o narizinho, a boca e os bigodes. Vejam só que com as nossas figuras geométricas, o triângulo, o círculo, o retângulo e 2 triângulos menores, nós formamos um gatinho. Que legal, né? Então, vejam como as figuras planas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia. Só que a gente tem que saber identificar elas, né? Então, a professora vai propor aqui uma outra atividade para a gente encontrar mais figuras planas. Vocês estão gostando? Não? Vocês estão conseguindo identificar aí os triângulos, os quadrados, os retângulos. Então, a atividade agora, a prof vai dar um desenho bem legal, tá? E cada forma geométrica que nós encontrarmos aqui no nosso desenho, nós vamos pintar da mesma cor. Então, aqui a professora pediu que os triângulos a gente pinte de vermelho. Então, eu vou achar o meu vermelho aqui e eu vou identificar quantos triângulos tem. Então, veja só, aqui na pipa tem 2 triângulos. Aqui na casa tem um triângulo. Deixa eu ver se tem mais algum. Olha aqui no carro. Olha aqui, ó. Tem mais 2 triângulos. Então, eu vou pintar aqui de vermelho e já mostro para vocês como é que fica. Então, olha só, eu passaria então de carteira em carteira, conversando, para vocês verem com bastante calma, que agora de vermelho nós vamos identificar apenas os triângulos. Então, olharia bem o desenho, olha só na pipa, a prof identificou aqui, ó, mais triângulos, os 2 triângulos da pipa, o telhado da casa que é um triângulo, e tem 2 triângulos aqui nos vidros do carro. Agora, os círculos. Depois que todo mundo conseguiu identificar os triângulos, eles iam fazer perguntas, né? Ah, professora, mas esses rabinhos da pipa aqui também são triângulos? Esse aqui é um triângulo? Não, esse aqui não é um triângulo, esse aqui é um retângulo. Por quê? Lembra que a prof explicou? Daí eu ia puxar a forma geométrica, explicar novamente, enfim. Todo mundo entendeu a parte do triângulo? Então, vamos pintar os círculos de amarelo. Então, quantos círculos a gente está identificando aqui? Então, ó, no sol tem um círculo, no carro tem as 2 rodas que são um círculo. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que só estou identificando esses 2 círculos, então vou pintar de amarelo aqui. Olha só, pintei os círculos de amarelo. Aí um aluno me pediu assim, professora, mas e essas formas geométricas ao redor do sol? Que cor que eu pinto? Elas não são círculos para pintar de amarelo. E daí a gente olha e diz, que forma elas têm? Olha só, são mais triângulos, então eu devo pintar elas de vermelho. Olha só como passou, né? Então, é bem importante essa parte lúdica com as crianças, porque elas gostam de desenhar, elas gostam de recortar, né? E elas prestam atenção no desenho, às vezes, muito mais do que nós
adultos, porque elas curtem isso, né? Elas vêm da pré-escola, ali da creche, com essa arte ali, essa cultura de desenhar. Então aqui, olha como é que ficou o nosso sol, os triângulos vermelhos e o círculo amarelo. Quando a maioria dos alunos já identificou, conseguiram identificar todos os triângulos, todos os círculos, a gente vem para os quadrados. Vocês lembram o que é quadrado? Quadrado tem os 4 lados do mesmo tamanho, iguaizinhos. E aqui nós vamos identificar os quadrados e pintá-los de azul. Eu escolhi um azul escuro, bem bonito. Então aqui, onde eu tenho quadrados? Olha só, essa porta tem vários quadrados. A janela da casa tem quadrados. E o carro tem um quadradinho ali, ó, bem atrás, o farol traseiro ou dianteiro, acho que é o dianteiro do carro. Então, vamos pintar os quadrados de azul. Então, olha só, todos os quadrados que a prof identificou, ó, a prof pintou de azul. Então, vamos recapitular. Nós estamos com os círculos amarelos, os triângulos vermelhos e os quadrados azuis. Mas nós ainda temos formas geométricas aqui para pintar, né? Nós temos o que? Os retângulos. Ó, professora, mas tem um quadrado ali que a professora não pintou. Olha a casa. A casa, ela não é um quadrado? Ó, ela está com os 4 lados dela iguais. Será? Para tirar dúvida, vamos medir, né? Pega uma régua. Não, a casa ela não tem os 4 lados iguais, ela tem os lados diferentes. Quem tem os 4 lados diferentes é o retângulo. O retângulo pode ter várias formas, mais espichadas, mais compridas, mais compactas. Então aqui eu tenho vários retângulos, ó. O carro é um retângulo, essa parte de cima do carro é outro retângulo, a casa é um retângulo, a porta é um retângulo e essa porta maior aqui também é um retângulo. Então vamos pintar todos os retângulos de laranja para ver como é que fica o nosso desenho. Então, está aqui o nosso desenho. Pintamos os triângulos, os círculos, os quadrados, os retângulos. Então, assim, para eles deixarem eles alegres, animados, né? Falaria para eles pintar o restante do desenho, que é o menininho ali empinando pipa, né? Depois que eles finalizassem o desenho deles, eu faria essas questões aqui. Então, quantos triângulos você pintou? Então, supondo que eles já sabem contar, nós íamos contar juntos. Então, aqui, quantos triângulos a gente tem na pipa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais o telhado, 10. Mais os 2 espelhos do carro, 11, 12. Então, colocaria ali. Quantos triângulos eu pintei? 12. Agora, pergunta número 2. Quantos retângulos você pintou? Os retângulos são os laranja. Então, eu pintei 1, que é a porta, 2, que é a casa, 3, a portinha, 4, 5, 6 com o farol do carro. Então, 6 retângulos. Quantos círculos que eu pintei? Os círculos são as cores amarela. Então, eu tenho 1, que é o sol, e as 2 rodinhas do carro. Então, eu tenho 1, 2, 3. Quantos quadrados que eu pintei? Os quadrados a gente pintou da cor azul. Então, quantos quadrados eu tenho aqui? Então, aqui nessa porta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais a janelinha 9 e mais o farolzinho do carro aqui, 10.
E ao total, quantas figuras geométricas que eu pintei! As figuras, professora, mas como assim? Vamos ter que contar todas as figuras que eu pintei. Então, aqui eu contaria com eles, né? Então, no total aqui daria 22, 24, 25, 31 figuras. Então, eles fariam uma atividade lúdica, né? Eles começariam a identificar as formas geométricas planas mais simples, né? As planas, para depois a gente começar a explorar as formas geométricas espaciais, né? Então, essa atividade aqui eu também faria, que é algo que eles gostam, pintura, recorte, né? Então, eles fariam ali. Passada a fase das figuras geométricas planas, eu tentaria explicar para eles que existem formas geométricas que elas ocupam lugar no espaço. E elas têm nomes, né? Os formatos parecidos com as planas, porém as planas elas estão num único plano. E a gente tem as espaciais, que ocupa espaço. Tudo que ocupa espaço é chamado de espacial. Então, aqui, olha só as formas que nós temos que são parecidas com as planas. Nós temos o cubo, nós temos uma esfera, nós temos o cone, nós temos os blocos, um cilindro e uma pirâmide. Tudo isso são formas geométricas espaciais. Mas em nosso cotidiano, em nosso redor, como é que a gente vai conseguir identificar essas formas? Então, eu começaria a explorar na sala de aula, porque geralmente deve de ter brinquedos, deve de ter materiais didáticos, ou eu levaria brinquedos, materiais didáticos, ou levaria eles numa brinquedoteca, se caso estivesse na escola, enfim, algum local, algum espaço que tivesse bastante formas geométricas, né? Aí a gente começaria a explorar essas formas geométricas, né? Então, olha isso aqui é uma bola. Essa bola, ela tem formato do quê? Professora, ela tem formato de círculo, né? É óbvio. Então, isso aqui é chamado de esfera. Então, como geometria espacial, isso aqui é uma esfera. Olha só esse objeto aqui, que legal. Um óculos, nossa, um óculos laranjado para ficou fashion. Olha só que forma geométrica que ele tem aqui, que figura que parece isso aqui. Isso aqui também parece um círculo, olha só. Vamos ver o que a gente tem nesse pacotinho de joguinhos, olha só. Esse joguinho, a base dele tem a fórmula do que também? De um círculo. E a pontinha dele, o que é? Uma bolinha, professora. Se é uma bolinha, então se parece com uma esfera. Aqui dentro nós temos um dadinho de brinquedo. Esse dadinho, ele tem 4 lados iguais. Ele parece com o quê? Ele parece com um quadrado? Será? Aí eles vão ver se tem os 4 lados iguais, parece com um quadrado. Então, quando ele é na esfera espacial, que ele ocupa um espaço, nós chamamos ele de cubo. Olha, aqui a professora tem uma janelinha pintadinha de madeira, um carimbinho. E ele também tem os 4 lados iguais. E ele ocupa espaço, ele não é plano. Então, se ele tem os 4 lados iguais, a gente chama ele do quê? Cubo. Olha só que estranho essa figura aqui, né? Ele roda, aqui ele parece ter círculos, mas ele ocupa espaço e ele é mais compridinho. Então, lá nas formas geométricas que a professora mostrou para vocês, isso aqui é um cilindro.
E olha só o frasco de fazer bolhas de sabão. A bolha, ela tem um formato. Que formato que é? Um formato de esfera, professor, um círculo. E olha aqui o corpo do tubete da água de sabão. O que ele parece? Não parece um cilindro também? Como esse daqui? Então, ele tem uma forma geométrica cilíndrica. Deixa eu ver. Olha aqui o que a professora tem. Esse aqui é fácil, professor. Ele tem 3 lados. 1, 2, 3. O nome dele é triângulo. Ok, mas nessa fórmula aqui, ó, que ele é tridimensional, que a gente consegue observar todos os lados. Se ele fosse cortado aqui, eu chamaria ele de pirâmide. Mas ele pode sim ser tranquilamente chamado de triângulo por vocês. O que deu com a minha câmera? Vamos olhar aqui mais. Este fogãozinho de brinquedo, olha só quantas formas geométricas que ele tem. As boquinhas do fogão, elas são em que formato? Elas são formato circulares, né? Então, são círculos. E a caixinha do fogão, ela é 4 lados, com 2 iguais e 2 diferentes. O nome desse formato aqui é o quê? O retângulo. No caso aqui, ó, ela é um cubo, é uma forma cubular. A gente também tem os joguinhos comprados, né? Ó, no caso desse aqui, ó, faça formas geométricas. Então, aqui a gente tem, né, trapézio, esse aqui é o trapézio, quadrado, retângulo, o círculo, losango, o desculpa, tô um pouco nervosa. Pentágono, triângulo e o hexágono. Então, assim, ó, cada forma geométrica, ela tem a sua própria casinha para entrar. Então, esses joguinhos aqui, eles aprendem desde que são bebês, né? Então, a escola que tem isso aqui disponível, o professor que tem disponível, pode fazer também, né? Então, assim, qual fórmula é essa? O hexágono, professora, ela pode entrar na casinha, né, que tá o quadrado? Não, ela só pode entrar no hexágono. Quantos lados ele tem? Eles podem contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o local dela é aqui. Esse daqui é o losango. Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4. Eles contariam. Onde que ele se encaixa melhor para entrar? Aqui, que também tem 4. O círculo tem quantos lados? O círculo não tem nenhum lado. Ele pode também, na forma geométrica, ser uma esfera. E assim por diante, né? A gente pode trabalhar, ou se eles conhecem as cores, falar com eles referente às cores de cada pecinha aqui. Então, esse aqui é bem simples, né? Mas não é toda escola e nem todo professor que consegue adquirir um material assim. Então, é isso que eu trabalharia ali no primeiro ano, numa aula de formas geométricas, né? Como eu disse para vocês, eu teria medo, né? Porque é uma fase que eles sabem muito, eles têm uma sede de saber. É lindo ver. Já vi uma aula de primeiro ano, de segundo ano, é lindo ver. Eles têm muita curiosidade, eles têm paciência pelo conhecimento. E assim, o professor ele tem que ser bem astuto, né? E bem calmo e bem paciente, saber observar as oportunidades de ampliar o conhecimento, ampliar o estudo, dar uma freada, né? Porque assim, primeiro ano é a base, né? Eu acho que o compromisso do professor, acho não, tenho certeza, é enorme, porque é a base. Se não sair ali do ensino fundamental, quando chega no ensino médio, tá mais difícil de corrigir o problema de aprendizagem.
Então, assim, a base ela tem que ser com cuidado. Eu admiro os profissionais que trabalham na base, que trabalham no ensino fundamental. Então, essa é a minha primeira parte aqui desse plano de aula que eu fiz com vocês. E a minha segunda parte aqui desse meu plano de aula é trabalhar deixa eu ver aqui, onde é que tá? Identificar objetos disponíveis. Sim, identificar por título. Identificar figuras planas e geométricas. Então, essa parte aqui do meu plano de aula, do primeiro ano do ensino fundamental, seria concluído dessa forma, dependendo do andamento da turma. Beleza? Até daqui a pouco.